Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos para o material de evangelismo, a aula de evangelismo, e procurei o capítulo 2. Nós vamos começando por aqui, pegar as partes mais relevantes. Para falar de evangelismo, nós vamos começar com o marco do evangelismo, que foi no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Onde começou tudo e que deu essa guinada no mundo, né? Virou o mundo de ponta cabeça. Então, o marco inicial do evangelismo, evangelho, vem da palavra evangelion, que quer dizer boas novas, tá? Então, o evangelho quer dizer boas novas, é a tradução da palavra evangelion, tá? Do grego. Então, mesmo rejeitando a mensagem de Jesus, os seus adversários, principalmente os sumos sacerdotes, que eram os religiosos da época, né, admitem que o seu impacto sobre o povo era considerável e se espalhava rapidamente, né, por toda parte, né, que foi narrado por Lucas, que foi o mesmo que escreveu o livro de Atos, tá? Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, isso os sacerdotes lá dizendo, né? Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Então, os próprios inimigos, né, declarados de Jesus, que eram os religiosos da época, né, reconhecem que o negócio estava ficando grande, né? Estava crescendo. A impressão causada, eu acho que eu estou na página 35, né? A impressão causada pelo ensinamento de Jesus sobre essas pessoas, né, que o próprio Jesus pregava para eles, né, e era reforçada, a palavra era pregada e era reforçada por milagres, tá? Tem um pensamento inicial, o crente, como ele tem muita fé, ele acha que o milagre é essencial, mas não me parece correto pensar assim, viu? As pessoas que não creem no Senhor, quando eles veem um milagre, eles logo esquecem daquilo. Aquilo é só, para eles é uma coisa, como uma mágica, por exemplo, tá? Funciona do mesmo jeito. Já para o crente é muito diferente. Então o crente pensa, mas era só Jesus sair fazendo milagre para todo lado aí que todo mundo ficava crente. Primeiro, não é para todo mundo ficar crente. Segundo, não é todo mundo que acredita em milagres, tá? Então os milagres, se a gente observar melhor, é para os novos convertidos, aquelas pessoas que já eram convertidas. Ele viu o milagre e reforçava a fé daqueles que já tinham aceitado, não para que a pessoa aceitasse, tá? E para aceitar Jesus, o correto, o certo, o único meio é a palavra correta, tá? Tem a palavra certa que o pecador recebe. Se ele for de salvação, ele não vai ter como fugir da mensagem da cruz, vamos dizer assim, tá? Mas a gente vê isso mais na frente, tá? Então, nem mesmo os milagres de Jesus eram recebidos favoravelmente por algumas pessoas, pelo motivo que eu acabei de falar para vocês, tá? Apesar de ter feito tantos sinais perante eles não criam, tá? Tá aí a referência, né? Às vezes você vai pregar aí tudo aí, isso aí ajuda bastante, que já tem um lugar que tem para você retirar para falar sobre o assunto, tá? Aí esse, por exemplo, é o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 e 9, 41 e 11, 47. Vou aproveitar para falar daquela anotação lá de versículos, tá? Vocês já viram que tem as abreviações, tá? As abreviações mais usuais e as menos usuais, tá? As mais usuais são as de 2 letras dos livros da Bíblia. A maioria das Bíblias trazem uma lista com as abreviações na primeira página ali, tá? Mas o crente acostuma tanto que ele já olha ali e já vê que, né? Então ali nós estamos falando do Evangelho de João. Olha como é que é a anotação hoje. Tem a anotação moderna e a anotação antiga. A anotação antiga separava com 2 pontos o capítulo do versículo.
Então você pega um livro mais antigo, você vai ver que o capítulo está separado com 2 pontos. O moderno não, é um pontinho só, tá? Então ali está dizendo Evangelho de João, capítulo 12, ponto, versículo 37. Aí vem ponto e vírgula para separar de outras notações. Olha a outra lá, 9.41. Então é capítulo 9, versículo 41. Continua lá. Aí ponto e vírgula para separar da outra notação. De novo. Aí vem lá 11.47. Capítulo 11, versículo 47. Vocês estão vendo aqui? Estou falando daquela anotação ali para vocês pegarem o jeito aí com relação a ela, tá? A gente usa também o hífen para dizer que é até. Então vamos supor que fosse capítulo 12, do versículo 37 ao 40. Então eu colocaria 12, volta lá, ponto, para separar o capítulo e versículo. Colocaria o primeiro, que é o 37, um hífen, e colocaria o 40. Então se eu colocar um hífen, eu estou dizendo que é do 37 até o 40, tá? Se eu disser que é e, né, esse, e aquele ou aquele outro, sempre é o ponto e vírgula. Ali o ponto e vírgula separa a anotação inteira ou versículos também. Então eu poderia colocar lá Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 e versículo 41. Como é que eu coloco? Eu colocava João 12, ponto 37, ponto e vírgula 41. Tá bom? Se eu colocar um hífen é até, se eu colocar um ponto e vírgula é e, né? Só para vocês gravarem aí as anotações, tá? Página 36. Durante sua vida terrena, Jesus treinou os seus discípulos para que até quando ele partisse para o Pai, eles dessem continuidade à evangelização. Então, o que Jesus veio fazer? Veio fazer a obra redentora, e além disso ele veio treinar aqueles que estavam aqui para que pudessem multiplicar essa palavra e repassar para os outros. Então tinha 2 grandes objetivos a vinda do Senhor Jesus aqui, né? O cumprimento das profecias, para ele cumprir a obra, né? A obra da cruz, a obra da redenção foi cumprida nele aqui, com sua morte e ressuscitação, tá? Com esses 2 fatos. E o outro objetivo era treinar, né? Ensinar para que isso fosse multiplicado entre o povo, tá? Então, o primeiro envio de Jesus para a evangelização do povo judeu foi na missão dos 70, tá? O primeiro envio que ele enviou às pessoas foi a missão dos 70, que foi narrada por Lucas, né? Olha a anotação aqui, ó, já está treinadinho, né? Essa última embaixo aqui, ó, Evangelho de Lucas, olha lá, aqui está escrito inteiro, né? Em alguns lugares, esse autor aí coloca inteiro, em outros lugares é abreviado. Isso ajuda vocês a ir gravando também as abreviações dos livros, tá bom? Olha lá, o capítulo 10, ponto, versículo 1 até o versículo 12, olha o hífen lá no meio, tá? Está dizendo que vai do 1 até o 12, tá? E não é o primeiro e o 12. E se eu quisesse colocar o primeiro e o 12, como é que eu faria? Ponto e vírgula no meio, ao invés de 2 pontos de hífen, né? Ponto e vírgula no meio, ok? Bom, Jesus ainda tinha uma forma de evangelização, né? Ele tinha um método, né? Porque ele sabia que o ser humano necessita de companhia. Então ele enviou 70 discípulos de 2 em 2. Se enviasse de 1 em 1 seria catastrófico, eu vou dizer assim, tá? Então ele enviava de 2 em 2, porque as pessoas têm mais segurança quando está junto com outra pessoa, né? Todo ser humano é assim, né? Na escola era assim, né? Um aluno sozinho, mais 2 aí já era um problema, né? Já era perigoso, porque justamente essa pessoa fica mais confiante, tá? Então Deus deu instruções de como eles deveriam se portar, né? Perante as pessoas da cidade, deu instruções e os enviou de 2 em 2, né? Enviou 70 de 2 em 2. Dá um grupinho bom de pregação, né? 35 grupos, né? De casa em casa, e dá uma... né? Por falar nisso, eu não sou muito adepto de evangelismo em massa, por alguns motivos, tá? Eu sei que alguns têm tem gente que é mais marqueteiro, gosta de fazer mais, né? Mas nós estamos falando de evangelismo, já aproveito e falo isso para vocês.
Evangelismo eficiente e sustentável é peer-to-peer, do inglês, ponto a ponto, tá? É mano a mano, pessoa por pessoa. Esse é o que dá maior resultado. Porque quando você evangeliza pessoa por pessoa, você tem uma estrutura na igreja que consegue suportar, né? É bem difícil entender, né? Fala, puxa, mas se eu ganhar 30 almas, é melhor que eu ganhar 2. Será que é? Vamos supor que eu vou lá na igreja do pastor Eduardo e ele consegue com os políticos lá um trio elétrico, né? Faz aquele barulhão no bairro, o povo fica tudo curioso, enche a rua de gente, nós fazemos aquela pregação dentro do padrão bíblico ali, do padrão que precisa. Tem a pregação certa para evangelismo, não é qualquer pregação não, tá? E aí 30 pessoas aceitam Jesus, a carreta vai embora, os outros clientes vão embora, vai ficar 30 bebezinhos para você cuidar lá. Deu trabalho seu aí, ali, não só? Se fosse 30, fosse 30, pensa. Então todos são bebês, tá? Que precisam de cuidados, muitos cuidados. Então eu vou ensinar vocês aqui em alguns aspectos aqui. Os aspectos mais práticos não vão ser aqui, né? Mas quem quiser participar do nosso trabalho de evangelismo, nós vamos fazer lá na igreja do Caravelos, pastor Valteir, né? E lá eu vou ensinar na prática. Eu vou fazer um dia falar da parte de teoria, depois nós vamos para a rua e vamos fazer na prática, né? Então eu vou dar um curso de evangelismo lá. E quem quiser participar é nosso convidado, tá? Ele está se encarregando de convidar pessoas lá também, mas vocês sabem que para trabalhar não vai muita gente, né? Então eu me dou o cuidado de convidar vocês, quem quiser participar e aprender alguma coisa na prática e na experiência, tá? Bom, os 70 retornaram exultantes, né? Alegres, né? Cheios de alegria por causa da autoridade concedida a eles, né? Pois até os demônios lhes submetiam, tá? Eles ficaram encabulados que fazendo o trabalho de Deus, fazendo o trabalho evangelístico, até os demônios lhes submetiam, nessa condição específica, tá? É o que informa Lucas nesse trecho aqui, tá? Então Jesus viu que ele estava meio eufórico, né? Meio animadinhos demais, e Jesus então fala para eles: olha, vocês tinham que ficar alegres, não por causa dos espíritos lhes submeterem, mas sim por causa dos nomes de vocês estarem escritos no livro da Bíblia. Porque senão aí a pessoa se exalta, começa a achar que é ele que é poderoso, achar que é ele que é Deus no céu e ele na terra. Aí pronto, aí quem segura esse evangelista aí, né? E aí ele perde a salvação por causa de uma coisa dessa. E Jesus já alertou: olha, vocês vão fazer algo de Deus, isso é uma fonte de poder, é uma fonte de honra, né? Uma fonte de uma série de coisas. A Bíblia fala que é até uma fonte de lucro isso, tá? Mas cuidado com isso. Jesus já alertou lá no primeiro: você está alegre, vocês têm que ficar espertos, né? Porque aí vem o coração do homem, vem a exaltação e vem os problemas. Os problemas começam aí, tá? Bom, o procedimento de Jesus foi simples. Ele preparou tanto os 12 quanto os 70 para essa missão, separando-os das multidões, revelando-lhes os segredos do reino do céu. Então, é o que ele fez. Ele juntou um grupo, revelou para eles os segredos. É o que eu vou fazer lá, né? Eu vou revelar os segredos lá na aula teórica, como é que faz. E olha, eu tenho experiência prática nisso, viu? Eu sou um que passou uma boa parte da minha vida de evangelista sem ganhar alma. Sem ganhar, zero. Quantas? Zero. Repetir mais alto: zero. Eu já estava pastoreando a igreja e tinha ganhado quantos? Zero. E pensa num caboclinho que gostava de pregar: zero de novo. Aí que eu fui aprender e vou ensinar, né? Agora eu sei, né? E vou ensinar. Mas aqui para vocês eu vou repassar alguns segredinhos aqui. Mas vou me ater no texto ali, tá? E lá a parte prática eu mostro lá para quem quiser participar. Bom, Jesus então tinha um momento reservado, né, para os seus discípulos, gradativamente. Ele os treinou para que deveriam fazer, né? A missão era levar o evangelho a toda criatura. A missão era levar o evangelho a toda criatura.
peraí, mas a missão não é ganhar almas? Não, não é ganhar almas. Você for trabalhar no evangelismo com a missão de ganhar almas no coração, você vai voltar frustrado, porque se você for um zero como eu fui, aí você vai desanimar, né? Mas se você souber que o seu trabalho é levar o evangelho, e quem ganha almas não é você, já viu os pregadores falar isso? Não, eu ganhei tantas almas no mês passado, o ano passado ganhei, não sei, ganhou nenhuma. Quem ganha almas é o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós só levamos o evangelho. De vez em quando Jesus faz uma graça e dá né? Faz umas almas aceitar Jesus na nossa frente, a gente fica animadinho, ganhou nada. Você pode esforçar do jeito que for, você vai ganhar nenhuma, tá? É Ele que ganha, tá bom? Então a nossa missão é levar o evangelho. A missão dele é ganhar almas, a nossa missão é levar o evangelho. Então, se eu não estiver levando o evangelho, eu não estou cumprindo a minha missão. Se a igreja não está levando o evangelho, ela não está cumprindo a missão dela. Levar o evangelho às pessoas que precisam, as pessoas que não são crentes, porque para os crentes já foi levado, eles é que tem que vir na igreja, né? E o que ele ensina para nós? Que a igreja tem que ide, tá? Ide, é nós que temos que ir ao pecador, e não orando na igreja para Jesus mandar os pecadores vir, né? Eu já vi muita gente fazer isso, né? Joelha na igreja e dá uns tapas no banco, Jesus, envia as almas, envia as pessoas. Aí você não, mas espera aí, lá está escrito ide e pregar o evangelho. Eles não vêm, aqueles que, né? Aqueles que vão dar os melhores crentes aos mais ariscos. Você chega perto dele e pula lá longe, é esse que vai dar bom crente. Aqueles mansos, tranquilos, aquilo pode até ficar crente, mas dá um trabalho, vocês nem imaginam, né? Na hora de praticar, já aquele velhacão, aquele ali, se Jesus convencer ele, vira um Paulo na vida aí, né? Vira uma coisa boa, tá bom? Bom, na conclusão do Evangelho de Mateus, né, terminando o Evangelho de Mateus, aquela frase lá do último versículo de Mateus é chave para o nosso trabalho evangelístico, tá? É uma passagem como, né, o grande comissionamento de Jesus aos discípulos restantes, né? A maioria das pessoas usa Marcos 16:15, tá? Mas o correto é usar Mateus 28, 18 a 20. Por que Mateus? Porque Mateus fala para você levar a palavra e ensiná-los, continuar ensinando, até formar Jesus neles, né? O de Marcos é mais fácil, né? É ir de pregar o evangelho. Eu fui, preguei e pronto, acabou. Resolvi o problema já, né? Já resolvi o meu problema. Quem quer aceitar, aceitou. Quem não quiser, se vira com eles lá. Mas não é isso. Não é assim o evangelho, tá? As boas novas do evangelho foram deixadas na terra por Jesus para toda a raça humana. Então, outra coisa importante: não se escolhe quem evangelizar. Não é nós que escolhemos quem vai ficar crente e quem não vai. Não, nessa casa aí, nem embora o maior bandido do bairro mora aí. Entra aí não, né? Pula essa casa. E ali, aquela casa ali de prostituição, pois é ali que está precisando do amor de Jesus, é ali que precisa do evangelho. Eu cheguei com um grupo de evangelistas, nós fazemos um trabalho evangelístico no interior, aí tem tempo que a gente não vai lá. Estou precisando juntar esses mais novos aí, fazer umas aventuras dessas, né? Nós juntávamos, entrava nos carros, ia para uma cidadezinha pequena, no interior, ficava lá o dia inteiro evangelizando, depois vinha embora. Sem conhecer ninguém, não tinha igreja nossa, nem nada lá não, né? A gente fazia muito isso aí, né? Então era um trabalho gostoso de se fazer, né? Levar as boas novas, levar e deixar lá as boas novas para as pessoas. E lá não tem jeito, não tinha o perigo da gente ficar escolhendo, né? Não conheço esse, não conheço aquele. E tinha um colega que a gente levava os mais experientes e os mais novos para ensinar os mais novos, né? E aí o mais novo foi junto, quando o mais experiente entrou num boteco cheio de gente bebendo lá, e aquela bagunça lá,
entrou em cada um lá, dando folhetim, falando de Jesus, conversando e tal. Quando saiu lá fora, o irmãozinho estava escandalizado, mas no boteco, vocês pregam até dentro de boteco, principalmente dentro de boteco. Se não quiser entrar nas casas, não entra, mas nos botecos você entra em todos. Ele saiu de lá escandalizado, porque a gente estava pregando ali para os pecadores que estavam bebendo ali, né? Tinha até prostituta ali, tinha aquela coisa toda que o mundo proporciona, né? E aí é lá o que precisa, né? É lá que está a essência de pregar. Então nós temos que ir por todo mundo inclui os botecos, inclui? Por todo mundo inclui os botecos? Então, também, tá? Todo mundo e não apenas para algumas regiões. O id é imperativo, é uma ordem, tá? O id é uma ordem, né? Para que a gente vá, né? Não é uma opção. Ah, se der você vai. Não, está dizendo vá. Se for possível, vai. Ah, mas né, eu tinha outro compromisso, mas vá. Aí não perguntou se tinha compromisso, não perguntou se tinha saúde. A primeira grande evangelista que eu vi na vida não tinha duas pernas, andava na cadeira de roda e ela evangelizava todo dia. Era um tapa na minha cara por dia, né? Novo convertido, olhando ali, vendo um evangelista daquela. O id é imperativo, não é opção. E ela não tinha, a opção dela, já que ela não fazia outra coisa, já estava aposentada, pregar o evangelho. Todo dia saía na cadeirinha de roda dela lá no Colina Azul, pregando de casa em casa, né? Tinha um lugar lá que tinha um campo de futebol, ela ficava lá no meio, socava no meio da turma lá, e folhetim e o evangelho. Se desse a oportunidade para ela, cantava hino, orava no meio do povo, não tinha esse negócio não, tinha dessas, tá? Então isso é o evangelho, pregar o evangelho. Aqui em Goiânia está cada vez mais difícil, né? Mas a gente ainda faz muito isso, a nossa equipe faz isso muito lá no Nordeste, lá na Bahia, no Piauí e no Pernambuco, né? A gente tem feito muito lá, trabalho evangelístico lá. Já levei os jovens aqui da sede para dar uma maciada neles, né? Volta massinho igual bife, né? Quando você passa naquela maquininha, sabe aquela maquininha de bater bife? Passa lá, o bife está duro de cabra, que sai de lá, sai massinho, né? Um tanto de ferrinho que tem para cutucar ali no meio, né? Tá, mas foi uma bênção para todos nós, né? Para a igreja em geral. Então, o Espírito Santo desceu sobre todos, batizou-os e todos passaram a manifestar os dons do Espírito Santo. Saiu uma grande reunião lá de Atos, tá? Atos capítulo 2, a partir do verso 14, tá? Ia manifestar os dons do Espírito com intrepidez, e Pedro começando a falar do amor de Deus para com os homens e a explicar que toda aquela exultação era do Espírito de Deus, e afirmava que com o ímpeto que aquilo estava vendo, que eles estavam vendo, não era mais importante do que a salvação. Então ali, quando Pedro pregava, um fogo caiu. Já viu o fogo incendiar a igreja? Pois é, estava desse jeito. E Pedro, na sua pregação, falou: isso tudo que vocês estão vendo não é mais importante do que a salvação. De novo, a mesma exortação de Jesus, não é? Que Jesus falou para os discípulos: vocês fiquem espertos aí, né? Que os demônios lhes submetem. Vai acontecer isso mesmo, mas mais importante é a salvação, é o nome, está no livro da vida. E aí vem os crentes, o fogo cai, porque tem crente que vive atrás de fogo, né? Vive atrás de labareda. Não tem isso mais não, né? Eu estou viajando, né? Era antigamente que tinha uns crentes saíam de igreja em igreja caçando fogo, né? Se visse uma brasinha lá, um fumegar lá, opa, aqui mesmo que eu estou, aleluia, né? E já entra lá, e aí Pedro vem e fala: o mais importante é a salvação. Isso não é ruim, isso não é errado, isso não é contra a palavra de Deus. O problema é que a pessoa se embriaga nisso tudo e esquece do pecador, esquece da missão dele. Ele só quer viver no meio do fogo, né? Ir lá pregar para as almas, aí não, aí já é muito para ele, né? Gosto mesmo é do fogo, né? Me identifico. Outro dia um rapaz falou isso para mim: eu vou para aquela igreja lá que eu me identifico com ela. Eu falei: meu Deus do céu, se eu for para um lugar que eu me identifico, eu estou perdido, né? Porque o melhor lugar é o que me cobra, né? Onde me aperta, onde eu estou fora da minha zona de conforto, fora né? Ali que seria o ideal, né? Então, se eu me identifico, já tem um trem errado aí, né? Já tem que ficar esperto, porque o objetivo não está sendo aquilo que Jesus falou lá, e Pedro também, né?
A igreja mantinha então uma comunhão estreita entre os seus membros. É outra coisa, a igreja ela tem que ter um tamanho que o pastor consiga cuidar das igrejas, das ovelhas. Eu não falo isso por nenhum motivo pessoal não, irmãos, mas pensa aqui, ó, nós temos aqui uns 300 bancos, acho que não tem nem 300 aqui, né? Cadeiras. Todas essas cadeiras cheias já é suficiente para dar muita dor de cabeça para um pastor pastoreá-las, se ele for fazer esse trabalho corretamente, porque ele vai ter que supervisionar o trabalho de evangelismo. Não é ele que tem que evangelizar, é todos nós, mas é ele que tem que supervisionar, né? E os crentes que ganham, aí esses não querem saber de pastor auxiliar do auxiliar, que tem igreja que tem 4.000 membros, mas é o pastor auxiliar. Quem quer ser aconselhado pelo auxiliar? Ele quer ser aconselhado pelo pastor dele, não é? Então, igrejas foi idealizado por Deus para ser um negócio assim, ó, daqui para trás, ó. Aquele negócio de igrejona e tudo, aí tem igrejona, ela faz um trabalho também, mas se a igreja quiser fazer isso aí que eu vou ensinar para vocês, ela não pode ser grande, não pode ser muito grande. Uma igreja pequena consegue fazer tudo que precisa, tá? Precisa ser pequena demais, mas também não pode ser grande, né? Tem um tamanho, né, que é o aceitável, que vai resolver. Porque tem uma estreita comunhão. Já pensou uma estreita comunhão? Quando é muita gente, ninguém conhece ninguém. Você vai com a pessoa na igreja, entra ano, sai ano, você nem sabe quem é aquela pessoa, é muita gente. Então, mas aí, em compensação, ela não é relacionamento. Igreja é relacionamento. Não, igreja é relacionamento, é irmandade. Jesus ensinou nós a chamar os outros de irmão, porque nós somos uma família. É relacionamento. Agora, a igreja grande, ela está querendo sair desse relacionamento. Eu entro aqui, prego, saio por aquela portinha ali, ó, subo no heliporto ali, dali eu vazo. Ninguém vai me ver, não vou, entendeu? E aí vai perdendo a essência, porque perdeu o relacionamento. Igreja é relacionamento. Comunhão entre os irmãos. A igreja primitiva tinha muito isso. Comunhão entre os irmãos. E quem é que fomenta isso? Quem é que trabalha a comunhão dos irmãos? É o pastor que organiza isso. O trabalho dele é apagar o fogo dos grupinhos aí, ó. Esses grupinhos sempre vai existir, que é relacionamento, qualquer lugar do mundo. Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de problema. Né? A comida do pastor é essa, né? Bom, à medida que a igreja continuava a crescer, lembra que lá a igreja crescia, eles abriram outra, e enchia aqui, ao invés de, eles não dividiam, eles multiplicavam, tá? A hora que dava, já passava, já abria outra lá, que já ia fazer outro trabalho, que é o que deveria acontecer. A igreja da Assembleia de Deus cresceu muito no começo, por isso, porque ela crescia assim, tá? Era multiplicando, tá? E as autoridades governamentais começaram a perseguir abertamente os cristãos, né? A primeira fase da igreja foi só alegria, só crescimento. Na segunda, quando o negócio começou a crescer o olho, as autoridades começaram a perseguir, mas perseguir mesmo a igreja. Então tem essas duas questões aí, tá? Ou a igreja está andando junto com as autoridades, ou ela está sendo, né, perseguida por elas. Então Pedro e alguns apóstolos foram presos, né, mas um anjo libertou, tá? Veja, ele foi liberto por um anjo, que era para dar testemunho, né, para falar o que estava acontecendo ali, né? E convocados perante autoridades, estas lhe deram ordens para parar de pregar a respeito de Jesus. As autoridades falaram: vocês parem de pregar de Jesus. Hoje eles fazem isso veladamente, né? Porque eu fui procurado, tá, dirigindo uma igreja no interior, né? Um líder lá da igreja, um diácono da igreja católica, foi me procurar para me avisar que eu tinha de parar de pregar para os católicos.
fora, né? Ele era advogado, uma pessoa bem vista na cidade, não era o padre, mas o diácono lá, vocês sabem que é o obreiro deles, né? É o diácono, né? Foi lá me procurar para me, entre aspas, me pedir para não pregar para os católicos, né? Quase perguntei para quem, todo mundo aqui é católico, para quem eu vou pregar se eu não for pregar para eles, né? Porque não era praticante, mas todo mundo que você perguntar fala que é, né? Não é? E aí eu ia pregar para quem? Então o que eles queriam? Que eu não pregasse, que eu parasse de pregar o Evangelho, tá? O que não aconteceu também, né? Não cheguei aí preso não, mas perseguido eu fui. Os cristãos, porém, recusaram-se a obedecer e continuaram pregando, tá? Muito embora as autoridades religiosas os espancassem. E quem estava perseguindo eles? Os crentes, autoridades religiosas, porque isso a ordem vinha do templo. Quem prendeu Paulo? A autoridade religiosa, né? Quem foi que enviou Paulo antes dele ficar crente? Autoridades religiosas. Deram cartas para ele, né? Tinha autoridade até para matar, entre aspas, né? Tá? Então essa é a premissa, né? Os inimigos vão estar sempre lutando. Então, mas você quer ver o negócio dar umas lutinhas boas, é quando se prega o Evangelho. Quando a igreja faz tudo que o mundo quer, ela fica de bem com o mundo. Tem perseguição não tem problema, não tem dificuldade não. O problema é quando você começa a fazer a vontade de Deus, aí você começa a contrariar o pessoal lá de baixo, aí entra em choque. Então, se não quer contrariar o pessoal lá de baixo, está no ramo errado, né? Porque aqui é a igreja, e a igreja vai confrontar eles. Que nem os pés de manga lá de, como é que chama lá? Santa Maria, né, Aline? Os pezão de manga bonito, as mangas, o ano inteiro quietinhas as mangueiras lá, mas deixa aparecer manga lá para vocês verem. É pau, é pedra, a gente sobe e quebra galho, né? É só ter fruto. A igreja é do mesmo jeito, deu fruto, aí vocês vão ver a paulada, né, para todo lado aí, né? Tem uns que andam com o pau na mão lá, dentro do carro já, né? Telescópico para emendar ele, desse jeito, que a igreja é do mesmo jeitinho, tá? Bom, a segunda fase da igreja, do crescimento, a primeira fase foi só alegria, né? Pregação, ninguém mexia, a igreja foi tranquilo. Mas a segunda fase começa com uma violenta perseguição dos cristãos em Jerusalém, né? Quase todos os crentes fugiram da cidade, espalharam-se, tá? E por onde é que fosse, os cristãos davam testemunho, né? E o Espírito Santo usava esse testemunho a fim de conquistar outras pessoas. Parece até um plano de Deus, né? Os crentes se amontoam tudo dentro da igreja, falam: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Já viu o crente fazer isso? Vem para a igreja, vai aqui, eu estou chegando no céu com essa igreja aqui, eu não saio daqui. Aí vem uma luta, vem uma luta, e some crente para tudo quanto é lado. E aqueles crentes que some, ele vai ser pregador lá, o outro abre uma igreja lá, e o outro, mas parecendo que foi providência de Deus, né? Que estava todo mundo ali, né? Achando que estava chegando no céu, já não queria ir pregar o Evangelho, então Deus deu um jeitinho, né? Então, permite uma lutinha e vai parar a gente lá do outro lado, tá? Então foi isso que aconteceu. E viraram pregador por onde iam, né? Jerusalém ficou vazinha, aí foi para Antioquia, foi para Alexandria, foi para o lado da África, para o lado da Ásia, foi crente para a Europa. Olha só, eles foram para os 3 continentes, né? De Jerusalém saiu gente para a África, para a Ásia, para a Europa, os 3 continentes, né? E lá é a Ásia, tá? Lá em Jerusalém é a Ásia. Mas eles foram para Antioquia, e de Antioquia foram para onde está a Turquia hoje, né? Onde está acontecendo aquelas catástrofes, né? Que é chamada na época de Ásia Menor. Hoje é um país só, a Turquia é enorme. Todos aqueles países da Ásia Menor eram dentro dessa Turquia, tá? Bom, a essa altura a Bíblia descreve a conversão de Saulo de Tarso. Antes de converter, Saulo perseguia a igreja, tá? Pastor, Deus. Saulo não trocou de nome. Vamos esclarecer isso para os alunos. De vez em quando eu vejo um cara, não, Deus mudou o nome do Saulo, né? Não, ele já tinha o nome Saulo,
era o nome dele, ele tinha dois nomes, porque ele tinha dupla cidadania, era o mesmo nome, né, nas línguas diferentes. Paulo era o nome dele em hebraico, tá? E Saulo era o nome dele no dialeto lá do local dele lá da Psídia, né, da onde ele nasceu, tá? Então, ele usava o nome Saulo, mas ao se converter, né, ele sendo de pais ali judeus, né, ele passou a adotar o nome cristão dele, o nome hebraico dele, tá? O outro nome dele, que é a mesma coisa, é só a tradução, tá? A mesma coisa eu falar William e Guilherme, é o mesmo nome, é que um é em português, o outro é em inglês, tá? Mas é o mesmo nome traduzido, tá? Bom, então ele pegou as cartas para efetuar as prisões, né, e até matá-los, né, os cristãos que ele encontrasse pela frente, tá? Cartas das autoridades judaicas, e nós estamos falando da autoridade do templo, porque quem mandava na política eram os romanos, né? As autoridades que tinha judaica era a autoridade do templo, era o sumo sacerdote, tá bom? No caminho, Cristo derrubou ele por terra, tá? Ele caiu por terra. Tem uns que falam que ele caiu do cavalo, mas esse cavalo não está na história lá não, né? Na descrição lá não. Ele caiu por terra. Podia ser do cavalo? Podia, mas ele não está lá não. Podia ser um camelo, um jumento, né? Ou então ele vai andando e caiu no chão, né? Vai saber, tá? Então o cavalo é por conta de alguns pregadores aí, né? Então, e derrubou ele por terra, e ali começou uma nova vida. A conversão dele começou com a queda dele, né? O Senhor derrubou ele no chão para mostrar que ele não era nada, que nem parar de pé ele não para se Deus não quiser, né? Nem pé ele fica se não é a mão de Deus, né? É isso que Deus estava mostrando para ele. Então ele começou uma nova vida, a qual ele começou a usar o nome de Paulo no lugar de Saulo, tá? E cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar a respeito de Jesus na sinagoga judaica, começou nas sinagogas, tá? E os dirigentes judeus o expulsaram de Damasco. Então, quando começou o evangelho a chegar nas sinagogas judaicas, gente, era a mesma coisa de jogar bomba lá dentro, tá? Então, eles já expulsaram Paulo lá de Damasco. Damasco é a capital da Síria, tá? Uma das cidades mais antigas do mundo, né? E os apóstolos então lançaram o alicerce da igreja mediante a pregação do evangelho, tá? A igreja foi formada mediante a confissão de Pedro, tá? Vou até tomar água para contar. O alicerce da igreja, a pedra fundamental da igreja é a confissão, tá? Quando ele confessou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, tá? Então o Senhor, Jesus, naquele dia falou para ele, falou: olha, sobre essa pedra edificarei minha casa, e tu és Pedro, né? Tu és pedra, Petra, né? E sobre essa pedra edificarei minha casa. Hoje o povo fala lá, o pessoal da casa igreja antiga aí fala que Pedro tem a chave, né? Um monte de chave. Então, se quiser entrar no céu, é Pedro que destanca o portão do céu para as pessoas entrarem. Não é Pedro, é a confissão de Pedro. Que Jesus perguntou para ele: o que os homens dizem que eu sou? Aí um falou uma coisa, outro falou outra. Aí ele falou: peraí, vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quer dizer, os homens, aquelas pessoas aleatórias ali, o que eles falam que é Jesus? Aí vocês são os apóstolos, vocês são os crentes, vocês são os que sabem. O que vocês dizem que sou? Né? E aí, nessa hora que Pedro confessa e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí é isso aí. É isso aí. É sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é edificada sobre a confissão de que Jesus é o Filho de Deus. Isso é a base da igreja, tá? Todo o alicerce da igreja é montado em cima disso. Vocês deram uma olhadinha nesses versículos aí, vocês vão ver, né, como é que foi lançado o alicerce. Aí é chamado, olha, vocês vão ver Jesus sendo chamado de pedra de esquina, de pedra angular, né, pedra principal, tá? Porque o sistema de construção de Israel é diferente do nosso.
Então eles iam lá na pedreira, que lavravam uma pedra no ângulo, pedra angular por isso, 90 graus, e assentava a primeira pedra. Vamos supor que fosse aquele canto ali, o canto principal. Todas as outras paredes iam ser alinhadas por aquela pedra, iam ser baseadas naquela pedra. Aquela era a que ficava mais funda, e as outras iam se conectando nela, e ia fazendo, todo o edifício era conectado na pedra angular, na pedra principal. Então o edifício é baseado, direcionado pela pedra principal. Aí Jesus, comparando com a construção, ele falou que ele era a pedra angular. Ele é o alicerce da igreja, ele é a base da igreja, é dele que saem as diretrizes, a direção. É isso que ele quer dizer com pedra de esquina, que é a mesma coisa, viu? Pedra de esquina, pedra principal, pedra angular, porque toda a construção lá começava numa pedra especialmente talhada para ser isso, para ser a pedra angular, a pedra inicial da construção, tá? Por conseguinte, a igreja primitiva, a igreja nascente, constituía-se. Quando a igreja nasceu, a igreja, isso aí é uma polêmica danada, não vou entrar nessa polêmica não. Uns falam, é quando Jesus ascendeu ao céu, quando desceu o Espírito Santo ali, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Jesus inaugurou a igreja e falou: olha, Pedro, sobre essa confissão aí eu vou edificar a minha casa. Então começou quando Jesus falou para Pedro, já no finalzinho do evangelho, que ia em cima daqueles que confessassem ele como Senhor, seria parte da igreja. Então não é um edifício que é a igreja, é as pessoas, aquele que confessar que Jesus é Senhor, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus do seu coração, porque da boca para fora hoje já tem gente que faz isso, tá? Mas isso tem que partir do coração, e quem avalia isso é só o Espírito Santo. Por isso que nós não sabemos quem é crente. Que isso, pastor? Não está cheio de joio no meio das igrejas aí, irmãos. Se fosse capinar, ia doer as costas dos pastores aí, de tanto cortar joio, que não vale nada, não serve para nada. Mas nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Como é que eu vou saber o que tem dentro do coração da pessoa? Só tem um que sabe o que tem dentro do coração da pessoa. Tem gente que é crente, que está quase chegando lá no céu, de repente ele desvia, vai lá para o lamaçal lá. Você fala: poxa, mas é isso mesmo? Fraquinho desse tanto? Pensa. Na verdade, eu pensei que ele já estava chegando no céu e que eu estava ficando para trás, Então a gente não conhece o coração do homem, só Deus, só o Senhor conhece. Então é Ele que vai separar. Nunca se arrisque a definir quem vai, quem não vai, a olhar, a imaginar, nem imaginar isso, tá bom? Porque tem gente que chega na igreja, separa no oi, igual um fazendeiro separa os bois pro frigorífico, o friboi, esse vai, esse não vai, esse misericórdia, aquele, misericórdia. Isso é serviço de anjo, não é serviço de homem, não. Agora a questão de saúde da vida, às vezes quem tem um coração mais pecaminoso, mas tem um coração mais sensível também se arrepender, Exatamente. Não se arrepende. Porque quantidade de pecado não quer dizer nada. O salário do pecado é a morte. Que pecado? Qualquer um. Um pecadinho já pronto, já merece a morte. Agora, ir arrepender aí E outra coisa, o pecado não leva o homem para o inferno, porque Jesus resolveu o problema do pecado na cruz. O que leva o homem para o inferno é rejeitar a salvação oferecida por ele. O problema do pecado dele resolveu, já está resolvido por Jesus. Agora, quem aceita Jesus no seu coração, esse tem lugar garantido. Pecador não, ele se arrepende e vai, então não é o pecado. O pecado deixou de ter importância nesse aspecto, Não vai levar ninguém para o inferno o pecado. O que vai levar é a recusa, rejeitar a salvação, o perdão oferecido por Jesus na cruz do Calvário. Isso. Quem não crê já está condenado. Então não é, Bom, no sermão que Paulo proferiu na sinagoga em Antioquia da Pisídia, tinha duas Antioquia, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. A Pisídia era na Ásia Menor,
e Antioquia da Síria era do outro lado, na Síria, tá? Depois eu mostro para vocês no mapa, tem um mapa ali, se der tempo eu chegar no mapa, né? Ali, eu vou de olho no relógio ali, para não passar de hora também, se deixar eu empolgar aqui, meus irmãos, aí pronto. Aí pronto. Então, na sinagoga da Antioquia, na outra, né? Por que Antioquia? É porque os caras tinham, caras que eu estou falando porque eles não eram crentes, né? Era meio custoso. Eles tinham um ego muito grande, então eles botavam a cidade em homenagem a ele. E às vezes era alguém que queria agradá-los e colocava. Então, tinha um governante na Síria chamado Antíoco, um endemoniado chamado Antíoco Epifânio. E aí a cidade de Antioquia, o cara chama Antíoco, aí você já sabe por que tem duas Antioquias e por que é Antioquia. Aí você pega Constantinopla, o outro chama Constantino, né? Você pega Cesareia, o outro chama César. Aí você vai achar um monte de lugar chamado Cesareia por causa do tal do César, tá? E por aí vai, né? Isso não acaba nunca, né? Tá cheio de cidade antiga lá na Europa e na Ásia com o nome desses indivíduos aí, né? Que não são muito, né? Não são muito crentes, não, nunca foram. Bom, então em Antioquia ele faz um resumo da história da redenção, acentuando o cumprimento de Jesus, né? Porque cumpriu, né? Ele declarou crer em Cristo, né? Que Cristo é o único meio de se libertar do pecado e da morte. Essa é uma pregação boa para evangelismo. Atos 13, 38,39. Vírgula também pode ser usado, tá? Na anotação para colocar mais de um versículo. 38,39,40, tá? Mais tarde surgiu na igreja um sério desentendimento, né? Ixi, mas isso é lá no passado, viu, gente? Tem mais esse desentendimento, disputa de poder, disputa de cargo na igreja, não tem isso mais não, né? Isso era lá, né? No passado, lá na igreja estava começando em Atos dos Apóstolos, faz muito tempo isso, tá? Alguns cristãos argumentavam que os gentios convertidos tinham que observar as leis do Antigo Testamento. Então, houve uma queda de braço doutrinária. Isso existe até hoje em alguns casos. A maioria das igrejas não querem discutir problemas doutrinários. Isso é outro problema. Eu prefiro discuti-los do que omiti-los. Tem igreja que aceita tudo que é tipo de doutrina, e isso é perigoso, muito mais perigoso do que eu me posicionar e, se eu estiver errado, eu consertar, né? Então surgiu um problema lá que as pessoas tinham que se circuncidar. Era inaceitável se ele não fizesse a circuncisão, tá? Sobre isso é interessante, porque esse problema da circuncisão, todo o Velho Testamento ele foi montado para explicar o Novo. Tudo que está no Velho Testamento ele foi feito para explicar o Novo. E mais, sem o livro de Hebreus no Novo Testamento, eu jamais poderia pregar isso para vocês. Nós nunca saberíamos exatamente o que queria dizer cada uma daquelas cerimônias. Mas sabemos que todas elas eram físicas, mas apontavam para as espirituais. Todas elas apontavam para algum aspecto no Novo Testamento. Então elas morrem ali, essas cerimônias, elas morrem ali na cruz do Calvário em Cristo. Eu já não tenho que observar essas cerimônias, tá? Essa da circuncisão especialmente, né? A pessoa tem que circuncidar o coração, né? E ela foi colocada de uma forma mais dolorosa no Antigo Testamento para explicar o quão doloroso seria, né? A pessoa ter que largar tudo, que abandonar tudo para seguir a Jesus, tá? Então essa circuncisão apontava para a circuncisão de coração no Novo Testamento. E todos os outros, né? Poderia falar para vocês que todas as outros atos cerimoniais que tem lá foram feitos com o mesmo objetivo, tá? Apontava de alguma forma para a salvação ou para a obra redentora de Cristo, tá? Então o problema foi levado perante o concílio da igreja, né? Que é a igreja de Antioquia. Essa Antioquia aí já é a outra Antioquia da Síria, que era o centro, a sede da igreja fora de Jerusalém era na Antioquia, da Síria, e não aquela da Psídia, onde Paulo estava pregando lá na Ásia, tá?
é na Ásia Menor. Essa é na Ásia também, mas a outra é na Ásia Menor, tá? E esse problema foi levado para lá, né? Para eles discutirem essa desavença acerca da circuncisão. Então, esse concílio dirigido lá, realizado em Jerusalém, para declarar que os gentios não tinham que guardar a lei a fim de ser salvos, era a ideia de Paulo. Mas instruíram os novos conversos, os novos convertidos, que abstivessem de comer coisas sacrificadas aos ídolos, sangue de animais sufocados. Olha, tudo isso lá no Velho Testamento era proibido. Por que era proibido? Era proibido porque apontava para uma purificação no Novo Testamento. Então, vocês verem aí coisas sacrificadas aos ídolos. Eu não como. Mas e se comer? Você chega lá na porta do hospital, tem uma pessoa oferecendo uma sopinha deliciosa lá. Aí está de bom grado, é ação social, vai te oferecer com o maior carinho. Você pega uma sopinha daquela e come. Só que aquela sopinha, ela foi preparada num centro espírita e oferecida aos demônios lá por algum motivo, e foi para trazer para as pessoas. Às vezes com uma boa intenção, mas a boa intenção vocês sabem que não é tudo. Mas e você consumiu, o que vai acontecer com você então? Jesus explicou então, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Ele estava falando de contaminação. Então, lá ainda explica, tudo que vier às suas mãos, você come tudo sem perguntar. Que ofereceu a sopinha lá, opa, obrigado, né? Agradece a Deus, oferece a Deus, queima toda. Por isso que a gente tem que orar. Tudo que você compra, quem te garante que o dono do supermercado que você faz compra lá não fez um trabalho para te vender aquelas compras ali? Então o que você tem que fazer? Traz as coisas para sua casa, tudo que trouxer, você ora, apresenta a Deus, agradece, faz o que precisa ser feito, porque todo mal cai ali, fica ali. Você não leva maldição para casa, o crente não leva. Mas se ele fizer certo, porque lá fala, tudo é purificado pela oração. Mas e se alguém fala, mas isso aí foi sacrificado aos demônios, você vai comer isso? Aí você não come. Lá no texto fala isso. Por que não come? Por causa da consciência do fraco dele, do que me acusou. Ele me acusou, então ele vai pensar que vai me fazer mal demais. Não vai. Eu sei que não vai, mas não vou comer, para não ferir a consciência dele em todos os aspectos. Isso é o aspecto bíblico. E o não bíblico? Deixa eu achar um não bíblico para vocês aqui. Um crente mesmo, doidinho, vai chegar a sexta-feira da paixão, está quase chegando aí, né, no carnaval. Ele comprar uma carne daquelas pontas de peito que tem aquela manta amarela por fora da ponta de peito, assim, ó. Aí ele corta aquele pedação de gordura amarelinha e joga lá na brasa, na sexta-feira da paixão, só para subir a fumacinha e encher a paciência do católico que mora na outra casa, perturbar a vida dele. O coitado do católico fica lá escandalizado, espiritualmente arrasado, da pessoa ter coragem de fazer um negócio desse que fere a consciência dele. Está errado também? Na mesma proporção do outro, né? Na mesma proporção do outro, tá? É maldade, por isso a Bíblia não nos aconselha, né? Você sair por aí quebrando santo, tá viu? Tem uns crentes que não podem ver um santo que ele quer quebrar, e quebra a consciência da pessoa que se apega naquelas coisas. Você tem que ensinar, ele vai tirar aquilo do coração, né? Tem um crente nosso aqui da sede. Quando ele aceitou Jesus, fui eu que evangelizei ele. A casa dele era cheia de imagens, cheia de santo. Ele falou, o dia que aquele pastor chegar aqui, a hora que ele falar do meu São Lázaro, que eu vou sair com ele na testa, eu vou dar uns... Agora o bicho tem um bracinho dessa grossurinha assim, né? Eu vou pegar ele aqui que ele vai ver. Só que eu cheguei lá na casa dele, ele aceitou ir lá para brigar comigo. Mas eu não falei do São Lázaro, eu falei de Jesus. Preguei Jesus, nem toquei no assunto. Ele aceitou Jesus, a casa dele, mais 11 pessoas do centro de Macumba que tinha lá do lado, que ele também fazia parte, né? E o que aconteceu com o santo? Ele mesmo passou poucos dias eu pregando o evangelho,
deu um temor tão grande nele, ele pegou essa santaiada e fez muito caco deles lá. Eu quero quebra tudo, se vira, é seu, você queimou, agora você desmancha a arte que você fez. E ele desmanchou tudo, mas ele, não fui eu. Não ataquei a consciência dele. Eu formei Jesus no coração dele, e aí ele mesmo percebeu onde é que ele estava, né? Ele mesmo quis acabar com aquilo. Então, a consciência das pessoas precisa ser preservada. A Bíblia mostra para a gente aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? De não ferir a consciência dos outros. Ah, mas eu tenho que falar a verdade. Eu falo é a verdade. Tem uns crentes que ainda usam esse argumento. Eu falo é a verdade. Aqui comigo, doa quem doer, eu falo, mas o bicho é mau. Quer ver a pessoa arrastando o nariz no chão? Isso é maldade. Não é amor. A gente prega por amor. Quem não prega por amor, ele não está em Jesus ainda. O amor de Deus não está nele, porque se o amor de Deus estiver nele, ele faz com amor. O evangelismo dele, nós estamos falando de evangelismo, irmãos. Os evangelismos só têm resultado se ele for feito com amor. Eu tenho que amar o meu irmão para pregar o evangelho para ele, porque senão eu destruo ele, eu acabo com ele. Você com o evangelho poderoso na mão, tem um inimigo seu lá desde criança, agora você é crente, agora ele me paga, né? E com o evangelho na mão você acaba com ele, faz ele ficar dolorido, né? E isso não é a vontade de Deus. Bom, um dia os missionários defrontaram-se com uma jovem escrava que possuía um demônio, uma endemoniada lá, né? Os seus donos oferiam lucro com a capacidade que ela tinha de adivinhação. Então, a adivinhação é uma capacidade demoníaca, é uma ação demoníaca, tá? E os missionários vendo aquilo, e os outros espertos ganhando dinheiro com isso, né? Ganhando dinheiro com ela adivinhava, quem ganhava dinheiro eram os donos, né? Os donos da escrava. Então Paulo expulsou os demônios dela, né? Da jovem. Ela perdeu os poderes, que ela não adivinhava mais, que não tinha mais demônios, expulsou os demônios. Os senhores dela eram ricos, eram os mais ricos da cidade, tá? E então eles mandaram prender Paulo e os missionários. Perdeu a fonte de lucro deles, né? Eles têm uma mania de falar que gera emprego, divisa, gera imposto, né? Não importa o que eles fazem, gera, né? E aí Paulo foi preso, tá? E foi nessa situação aí que Paulo e Silas pregaram para o carcereiro na cidade de Filipos, tá? E foi aí que eles, né? E de lá, de Filipos, eles foram para Tessalônica, que é já na área da Grécia, tá? A Tessalônica, onde muitos se converteram sobre o seu ministério. E a seguir, então, eles foram para a Bereia. Bereia fica na Macedônia, ali entre a Grécia e a Macedônia, tá? Cidade de Bereia, onde também alcançaram grande êxito. Eles estavam fazendo uma viagem missionária e foram de cidade em cidade, né? O meu mapa ali acho que não vai dar para vocês verem muito bem, dá para ver daí? Deixa eu ver aqui. Vocês têm do lado de cá Antioquia da Síria, aqui no meio eles falam, Tarso, aqui é a cidade de Tarso, já na Ásia Menor é a cidade de Paulo de Tarso, tá? Na verdade era Saulo, o nome que ele tinha asiático, né? Aqui, tá? E a outra Antioquia aqui, ó, Antioquia da Psídia, que é bem no meio da Turquia, né? Hoje é a Turquia, tá? E depois a Troade lá, ó. A Troade lá é aquela famosa Troia, tá? Troade é a famosa Troia, na beira do mar Egeu, tá? Depois passa para o outro lado, do lado de lá já é a Europa, do lado de cá é a Ásia. Aqui tem um pequeno estreito aqui, ó, é o estreito de Bósforo, que liga a Turquia asiática com a Turquia europeia. Tem um pedaço da Turquia do lado europeu hoje. Inclusive a cidade de Istambul está dos dois lados. Uma parte dela do lado asiático, a parte velha, antiga, do lado europeu, tá? E uma ponte liga. Ali era Constantinopla, onde o centro comercial do mundo era a cidade de Constantinopla, era Roma do Ocidente, né? Porque o Império Romano era na cidade de Roma e ele se dividiu e foi para
o Oriente foi para a cidade de Constantinopla, que fica exatamente nesse estreito aqui, tá? Nós estamos aqui por causa daquele estreito ali, porque o comércio era feito ali e era taxado. Aí os portugueses eram meio pão duro, falaram: não, vamos pegar uns navios aqui, vamos tentar chegar nas Índias pelo outro lado, vamos rodear a África e vamos chegar nas Índias. Lá nós vamos comprar esses materiais aí baratinho, né? E nós vendemos aqui na Europa. E eles procuraram um caminho para as Índias quando encontraram o Brasil. Aí deu uma tempestade e tal, e eles aportaram lá no Porto Seguro, né? E ficaram por ali, tá? Então nós estamos aqui por causa do comércio, estava taxado ali da Europa com a Ásia, tá? Lá nas Índias tinha especiarias, cravo da Índia, tinha canela, tinha uma porção de coisa cheirosa lá, e o povo da Europa gostava daquilo, e aquilo para passar ali era taxado, tá? Já no tempo de Paulo ainda não estava desse jeito. O comércio marítimo era muito pequeno, os barcos eram muito pequenos. Depois disso, né, muito depois disso, é que houve o Brasil foi descoberto 1500 anos depois, tá? Foi naquela época da descoberta do Brasil e também na época da Reforma Protestante, tá? Que aconteceu esses outros fatos aí. Aqui, nesse tempo aqui, é logo depois da subida de Jesus, ainda depois do tempo dos apóstolos, né? Então no segundo século, no primeiro século, primeiros 100 anos, morreu os apóstolos. O último apóstolo morreu perto de 100 anos, que é o apóstolo João, tá? E aí entra em cena Paulo e entra em cena outros. Aqui, nesses dias aqui, ainda estamos vendo Pedro em Atos dos Apóstolos, né? O apóstolo Pedro, os outros apóstolos ali ainda. Então, nesse caso aqui, ainda estamos antes dos 200, né? do ano 200 aí. Do ano 200 para frente, que entra Paulo em cena e os outros, e saem os apóstolos, né? Pedro morreu em Roma, né? E Paulo também, né? Acabou morrendo em Roma, né? E Pedro pregava na Ásia. Há uma controvérsia danada também com relação à morte dele, né? De Pedro, tá? Mas o ponto mais que desenvolveu mais o ministério dele foi na Ásia Menor, tá? Alguns deles vieram para a África, né, para Alexandria, né, e mais na frente eu conto para vocês o motivo, tinha um motivo, tá? E ali estava, né, eu vou pegar outro mapa mais embaixo e eu mostro para vocês de novo. Em Atenas, Paulo pregou ali um grande sermão, né, aos filósofos na colina de Marte, dentro da cidade de Atenas, na Grécia, tá? A Grécia era um país grande e estava enfraquecido por o Império Romano. A partir do ano 63 a.C., 65 a.C. começou a crescer, né, a desenvolver. Era a República de Roma e depois virou o Império Romano, já antes do tempo de Jesus. O primeiro imperador de Roma foram os Césares, né, Júlio César e depois César Augusto. Esse foi o primeiro imperador. Mas já existia Roma, era a República de Roma, tá? Ela tinha uma república democrática, né? Tinha um senado, apesar que a profissão mais perigosa que tinha em Roma era ser senador, né? Porque teve uma época que eles mataram o senador tudo, né? Por causa de divergências políticas, né? Aqui morre um ou outro, lá eles mataram tudo de uma vez, né? Exagerado, cortou tudo, né? Um dos imperadores, já depois no tempo do Império, continuou tendo os senadores, mas perderam o poder, e os imperadores faziam chacota com esse senador lá. Um queria empossar o cavalo dele, né? Um dos imperadores queria empossar o cavalo dele como senador de Roma lá, que o cavalo dele era mais esperto do que os senadores que tinha lá, né? Então, lá em Roma, lá em Atenas, capital da Grécia, uma das capitais, porque a Grécia se desenvolveu por isso. Ela era uma série de cidades-estados grandes, né? Você tinha Esparta, você tinha Atenas, você tinha Tessalônica, você tinha Corinto, né? Grandes cidades-estados que eram independentes, mas têm a mesma língua, têm o mesmo objetivo e se juntavam na guerra. Por isso que era um país forte, né? Bem forte, tá? Nesse tempo aqui já estava enfraquecido pelo Império Romano, que era mais forte ainda, né? O mais forte é que mandava aqui, tá? Depois ele desceu para Corinto. Em Corinto tem uma coisa interessante que eles fizeram lá, que é o Canal de Corinto, né? Tem um lugar lá que é uma ponta da Grécia, que é
grande, né? Ela acabou se tornando uma ilha, mas não é uma ilha, né? E ela se tornou uma ilha porque eles cortaram, né, a ligação que tinha do continente com o resto da Grécia. Eles cortaram na pedra e construíram o canal de Corinto. Anota aí para vocês pesquisarem e dar uma olhadinha que canal é esse, né? Ele liga um mar no outro, o Jônico no Egeu, tá? Um canal que passa navios enormes, tirando tinta nas paredes de pedra lá, tem um tamanho certo que o navio cabe lá. Diferente do canal de Suez, que foi feito no deserto, só tiraram areia e fizeram lá e botou um mar no nível do outro. O canal de Corinto é coisa fora do comum, rasgado no meio da rocha, uma coisa incrível, tá? E Corinto então era uma cidade comercial, era porto do lado de lá e porto do lado de cá. Mas a pessoa que vinha do lado de lá da Itália, ele tinha que dar a volta no Peloponeso todinho, que é muito grande, para chegar do outro lado. Aí eles cortaram. Tinha um porto de cá e um porto de lá. Aí cortaram. Aí o navio vai daqui, ele ao invés de dar a volta na Grécia, ele já passa e já sai da Itália, né? Já sai do coração da Europa, né? Com mercadoria e tudo. Aqui era um avanço gigantesco, né? Gigantesco. Então a próxima parada foi em Corinto, ainda não tinha um canal, ele foi construído depois, tá? Onde Paulo e seus amigos permaneceram por 1 ano e meio, tá? Daqui voltaram para Antioquia, passando por Jerusalém, né? Direto de barco, né? Eles cortaram de Corinto para Jerusalém, tá? Vou mostrar aqui no mapa que vocês vão ver. Deixa eu ver se eu tenho outro mapa aqui. Tem não. É aquele lá de cima mesmo que tem. Esse daqui dá para ver, ó. Tá? Ele vem para Corinto, né? De Corinto ele racha direto aqui para Jerusalém, tá? É claro que direto, naquele tempo os barcos eram pequenos, era veleiro, tinha que vir parando, tinha os portos estratégicos, lugares que tinham que parar no caminho ali, não tinha outro jeito. A terceira viagem missionária abrangeu ali muitas cidades que Paulo havia visitado, ele visitou a segunda vez, né? Ele fez também uma rápida visita às igrejas da Galácia e da Frígia, tá? Galácia e Frígia, isso é interessante. Isso aqui é a Ásia Menor também, tá? É a mesma Turquia que eu falei para vocês. Aqui é a passagem de Constantinopla, que é esse estreito de Bósforo, tá? Do lado de lá é a Trácia, aqui é onde fica a Macedônia, desse lado aqui, tá? Logo em seguida aqui, e aqui é a Turquia, tá? E aqui você vê a Galácia e você vê a Frígia, os dois lugares que ele visitou aqui. A Galácia tem um negócio importante, né? Os gálatas viviam nesse lugar aqui, mas os gauleses, eles são europeus, não são asiáticos, né? Então é um mistério esse negócio da Galácia ser nesse ponto aqui, porque os gauleses, eles são mais parecidos com os brasileiros, né? Com os portugueses, porque eles estão ao norte de Portugal, na Espanha, em parte da França ali, que é a Gália, né? Que é a terra dos gauleses. Teve muitas guerras lá, e um grupo de gauleses atravessou procurando lugar para habitar e acharam um lugar que não tinha muita gente ali que eles podiam, né? Eles eram um grupo grande, então eles formaram nessa região ali, eles formaram e são europeus, tá? Aconteceu com outros povos também, mas esses aqui especialmente, né? Eu mesmo tive um choque, porque eu sou estudante de geografia, minha mãe professora e eu professor, e aí eu vim para a igreja, né? E chego na igreja, aí eu estudando a Bíblia, eu vejo Galácia, aí fui ver os gauleses, né? Os da Galícia, os mesmos. Galícia é um nome espanhol, inclusive, né? E daquele lugar eu falei, como? Aí fui estudar, investigar a história, e descobri essa coisa aí dos Gálatas, né? E eu conto isso para os meus alunos saber onde é que é os Gálatas, né? Lá na Ásia, né? Lá na Ásia Menor, tudo para guardar isso na cabeça, tá? Então ele visitou essas duas cidades, né? A igreja que ele formou lá na Galácia e a igreja que ele formou na Frígia, que é no meio do continente lá também, tá? Em Cesareia, né? Cesareia já é em Israel, tá? É uma cidade portuária em Israel, tá? O profeta Ágabo prediz o perigo que aguardava Paulo em Jerusalém. Jerusalém não é
não é cidade costeira, tá? Ela fica no meio do continente, fica uns 40 quilômetros de distância de Cesareia, tá? Que hoje tem outro nome lá, a cidade de Cesareia, esqueci o nome da cidade, tá? Mas é a cidade marítima, costeira mais importante de Israel, tá? É a cidade que se chamava Cesareia naquele tempo. E ele falou que ele ia enfrentar dificuldades e prisão, né? A Bíblia registra um discurso que ele fez ali em defesa da sua própria fé, né? Paulo fez um discurso em defesa da fé em Cesareia, quando ele voltou dessa viagem missionária na cidade de Cesareia, antes de ir para Jerusalém, ele fez uma defesa da fé dele, tá? E que é muito importante, é bom vocês verem também que é uma peça evangelística importante também. Finalmente, as autoridades religiosas conseguiram enviá-lo para Roma a fim de ser julgado. Eles descobriram que os judeus planejavam matá-lo por causa da religião judaica, e Paulo vinha pregando o cristianismo e eles não aceitam Jesus de jeito nenhum, e tinham os maiorais do templo, o sumo sacerdote, tinha muito inimigo, a perseguição a Paulo era grande. Aí os romanos, a guarnição romana teve que tirar Paulo escondido da cidade de Jerusalém e voltar ele para Cesareia, e de lá botar ele no navio para ir para Roma, porque descobriram que ele era cidadão romano, né? Ele invocou César, né? Se ele não tivesse falado que ele era cidadão romano, o próprio, né, governante poderia resolver o problema, ou os judeus poderiam matá-lo. De qualquer forma ele ia morrer mesmo, né? Não morreu em Israel, mas morreu em Roma, tá? E lá ele no caminho, né? No caminho para Roma, o navio que transportava ele naufragou numa ilha, teve uma grande tempestade. Deus operou maravilhas ali, mostrou para Paulo que não ia perder nenhum deles, né? Só a mercadoria, que teve que perder, jogar tudo no mar para ficar mais leve o barco e tudo. E eles pararam na ilha de Malta. Lá na ilha de Malta aconteceu o milagre, onde a cobra mordeu na mão dele e ele não morreu, né? Uma víbora. E depois de passar 3 meses em Malta, né, eles e os guardas navegaram para Roma, né? Veja que a situação foi tão crucial que o navio se arrebentou todo, eles ficaram tudo lá na ilha e ficaram 3 meses lá, né, até conseguir voltar de novo para Roma. O livro de Atos encerra narrando as atividades de Paulo em Roma, né, as pregações, cartas que ele escreveu em Roma, tá? Várias atividades dele, tá? E a tradição diz que ele morreu em Roma, mas a tradição, a Bíblia não narra a morte de Paulo, não mostra a morte dele, né? Bom, aí vamos falar um pouquinho do querigma. A palavra querigma é hebraico, tá? Quer dizer proclamação, né? Querigma. Segundo o Green, né? O Green é um escritor. Quando os arautos proclamavam o ano jubileu em toda a terra com o som da trombeta, né? Começava o ano, as portas das prisões eram abertas e as dívidas eram quitadas. As pregações de Jesus foi um sopro da trombeta. Então era o ano do jubileu, era o ano da proclamação, era o ano especial. Os judeus comemoram essas festas. Oportunamente eu vou falar para vocês das festas. As festas são muito importantes. A igreja tem negligenciado as festas, tá? Mas eu pretendo esclarecer isso também, tá? Então o que eles faziam? Eles tocavam trombeta. O que é trombeta? A gente pensa em trombeta aquelas da banda da prefeitura, né? Quando a gente fala em trombeta, mas de Israel, a trombeta é feita de chifre de carneiro. É uma buzina fabricada a partir dos chifres de carneiro ou antílope. Originalmente só de carneiro, depois antílope. Não podia ser animais que não fossem animais limpos. Não pode ser berrante de boi, por exemplo. Trombeta não pode ser feita de chifre de boi, tá? Porque não é animal limpo, segundo eles, né? E é mais ou menos assim, ó. Esse é um exemplar aqui, ó, do chifre de carneiro, que é a trombeta. Então, quando fala tocar as trombetas, se liguem, tá? É isso aí, ó, tá? É um shofar, do hebraico é shofar, tá? É uma trombeta, eles tocam em diversas ocasiões lá. Inclusive eu tenho um exemplarzinho desse em casa.
né? Só para didática. Portanto, o contexto do ministério de Jesus, até no seu próprio entender, não é surpreendente encontrar a proclamação identificada. Então, proclamar o Evangelho é o querigma do Evangelion, é a proclamação das boas novas, é um anúncio das boas novas, tá? Então, essa festa seria a festa das boas novas. Inclusive, tem a festa das trombetas. Desde lá do Velho Testamento tem a festa das trombetas, tá? E ela tem um significado muito grande no Novo Testamento para nós, porque eu afirmei para vocês que tudo que está lá no Velho Testamento aponta para algum ponto aqui no Novo Testamento, tá? E essa festa também, tá? E era o anúncio do clímax da história, né? A intervenção divina, né? A vinda de Jesus, era a intervenção divina nas atividades dos homens, através da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus de Nazaré. Então, a história da cruz inclui isso aí, ó, a história da vinda de Jesus, tá? Isso é uma boa pregação evangelística, viu? Essa daí, ó, a da sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, a assunção ao céu, tá? Então, isso tudo está dentro do plano divino da redenção. Redenção, a palavra redenção, redimir, vem de resgate, de pagar o resgate. Então, alguém me pegou, eu estava devendo para ele, me pegou e me fez prisioneiro, tá? Sou refém, né? E aí eu não posso pagar o resgate. Aquele que me prendeu só me solta se eu pagar, e eu não tenho como, não tenho recurso para pagar o resgate. Então serei escravo dele, né? Aí vem Jesus e paga o meu resgate, tá? E se faz escravo no meu lugar e me liberta. Isso é redenção, tá? Isso é redimir, é pagar o resgate, pagar o preço. Eu vejo um tanto de crente falando em pagar o preço aí. Jesus pagou o preço, irmão. Não fica falando que paga o preço não, que você não paga não, tá? Paga não, Jesus pagou o preço definitivo. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício único, uma vez por todas. Não cabe mais sacrifício. Então, não tem que pagar o preço que Jesus já pagou, tá? Deixa eu ver se eu anotei aqui da igreja atual. Só um pedacinho da igreja atual aqui, eu não amarelei ele ali, tá, do capítulo 3, só para a gente fechar o raciocínio, não ir muito longe. No período apostólico, a igreja primitiva usava a alavanca do evangelismo pessoal como método natural de crescimento. Então, como é que a igreja primitiva trabalhava? Evangelismo pessoal, tá? Era essa a forma sustentável de crescimento da igreja, que eu comecei falando para vocês lá atrás. É a forma mais sustentável, porque você consegue evangelizar a pessoa, consegue trazer ele para a igreja e consegue cuidar dele. Então o evangelismo ele é feito em duas etapas principais. A primeira etapa é a evangelização. A segunda etapa é quando você implanta o evangelho na pessoa. Primeiro ele aceita, né? Depois que ele aceitar, você precisa doutrinar ele com doutrinas fundamentais, né? Nós chamamos isso na igreja de discipulado, tá? Primeiro é evangelismo, depois é discipulado. Não tem jeito de fazer uma coisa só, porque seria irresponsável. Eu mesmo já vi muita gente que ficou crente, 2, 3 dias depois foi embora. Não foi tomada nenhuma providência, ninguém continuou dando leitinho para ele. Nasceu recém-nascido, você deixar ele sem mamadeira, o que acontece? Morre. Netinho do Eduardo já está esperto ali, já sabe o que acontece se não der a mamadeira. A do Célio também estava comendo ração de menina na hora que chegou, né? Sabe que precisa. E quem é que tem que providenciar? É ele, o Célio.
Então a igreja é responsável pelos seus recém-nascidos, ou deveria ser. Então dentro da igreja tem as pessoas que têm os talentos próprios para o trabalho da igreja. Tem gente que entra na fila 10 vezes para pegar os dons, né? Leva um monte de dom, outros têm os dons mais específicos, né? O evangelista que anuncia o evangelho, normalmente é aquela pessoa extrovertida, bom de conversa, vendedor. Sabe, os melhores evangelistas é vendedor de livro. Vende até urubu voando. Aquilo para evangelizar é uma beleza, né? Nós temos aqui que é corretor de imóvel. Um dos melhores evangelistas do campo é o corretor de imóveis. Por quê? Porque ele não tem jeito de conversar, sabe chegar a argumentar. Isso não é para qualquer um, não é todo mundo que tem isso, não é? E o outro, o discipulador, esse é o cara calado, que analisa, que estuda muito, que conversa pouco. Tem até um nerd aqui na sala, né? Daria um bom discipulador. Tá? A questão é essa, é que cada um tem um dom, um chamado, e todo mundo tem o que fazer na igreja, tá? Então, se você pegar o nerd e colocar ele lá no evangelismo pessoal, é capaz de não dar muito resultado, perigoso, não dá certo, né? Você pôs a pessoa errada para fazer o serviço errado, né? Mas na hora de discipular, já ganhou a alma, ele veio para dentro, caiu ali, agora é com ele, ensinar doutrinas fundamentais. Aí é outro papo, é outra conversa. Então, o trabalho de um é um, e o trabalho de outro é o outro. Tem esses dois níveis. Se a gente não entender isso, a gente perde demais. Outro dia eu vi um presidente falando numa convenção, né, de uma das maiores igrejas de Goiás, viu? Que a igreja, a Assembleia de Deus, é uma ótima parteira e uma péssima babá. O que ele está dizendo com aquilo? Que a igreja Assembleia de Deus ganha muita alma, mas perde a alma demais. Não consegue cuidar. Por quê? Nem ela é ótima parteira e nem ela é uma boa babá. Eu vou discordar dele. Porque não está fazendo um bom trabalho no evangelismo também, né? Muita gente vem para a igreja aqui mesmo, né? Fica de olho aqui, né, esperando para pregar ou para fazer alguma outra atividade, que tem algumas atividades aqui na igreja, congrega aqui. É capaz de um visitante entrar aqui, sentar ali, assistir o culto e ir embora e ninguém abordar ele. Vai embora tranquilo, sem ninguém abordar ele. Se perguntar, porque a pessoa que já veio aqui é meio caminho andado, gente, ele já está com o pé dentro da igreja. Ele já veio na igreja, a pessoa tem maior resistência. Se você for lá e pregar e tentar trazer ele, vocês vão entender de que eu estou falando. É muito difícil você convencer ele de vir na igreja. Agora esse já veio, ele mesmo. Já entrou aqui na igreja, já venceu a barreira. Aí, ó, esse é de seguro ainda, esse evangeliza. Então o que acontece? Quando a pessoa te procura, é 90%, é só você fechar o Tá pronto. o cara escapar. Tá com o pé lá. Se você deixar escapar, você Agora você vai atrás dele para você ver. É difícil você achar um. É difícil você achar um que está pronto para comprar se você for procurar. O evangelismo é do mesmo jeito. Então a gente devia estar atento com tudo que é visitante. Passou ali na igreja, olhando atravessado para a igreja, falou, ele está interessado, ele só não teve coragem, deixa eu ir atrás dele. Um bom diácono, um bom evangelista já cerca ele lá e já começa a conversar com ele lá no meio da rua, já quebrar o gelo, já, né? Ele não sabe o que fazer. Tem umas coisas no evangelismo que é um desastre na igreja, né? Outro dia, eu fui pegar numa igreja, chega lá, os irmãos têm que sentar de um lado e as irmãs do outro. Tradição, eu não estou criticando não. Só que olha o desastre que aconteceu. Um visitante chega, entra e ele entrou quase que correndo, né? Meio com vergonha de entrar na igreja. Primeira vez que ele senta lá atrás, né? E tem uns crentes que gostam de sentar lá atrás, já atrapalham o que, né? Porque a pessoa que viu o visitante, ele vem vai querer sentar lá atrás para ficar mais seguro e tudo, né? Por causa da vergonha. E ele vai e senta do lado das irmãs. Ninguém convidou ele para vir para a igreja, ninguém chamou ele. Mas a hora que ele sentou do lado das irmãs, pois foi um diácono lá repreender, porque ele estava do lado das mulheres, não do lado dos homens. Ele ficou com muita vergonha, levantou e foi embora.
Existe, mas veja, nesse caso, por exemplo, foi um desastre, não foi? Porque agora, lá fora ele tinha que ter sido orientado. Não, já que é assim, não, olha, pode entrar, você senta ali, ó, nós temos costume, os homens sentam dali, as mulheres dali, ele iria. Agora, ele já sentou do lado das mulheres. Se alguém fosse lá com educação, falar para ele que estava, ele já ia passar vergonha. Eu entrei na igreja, sentei do lado das mulheres e não vi. Ele ia se culpar e ia embora do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, né, essas coisas que eu estou falando para vocês, evangelismo é uma coisa fina, você tem que ficar de olho, né? Porque as pessoas, né, o pastor, o evangelista, o que ele faz? Qual que é o trabalho dele lá no bairro dele, lá onde a igreja é plantada? Primeira coisa, ele sai fazendo amizade, né, com todo mundo. Eu sou mais cara de pau, né? Eu comprei uma caixa de bombom, né? Ia lá, né? No vizinho, vai tirar, eu sou o pastor, né? Tem um novo pastor aqui, tá aqui um chocolate para você não esquecer de mim quando você quiser na igreja, a igreja mais doce da cidade é ali e tal, e dá um chocolatinho. Para conhecer, fazer amizade, para ter o que falar, né? Não falava nada do evangelho nesse primeiro contato, nada, zero. Você chegar e começar a importunar a pessoa, ele fica com raiva da igreja, você tem que ganhar ele. Aí ia lá no comerciante, né? No funcionário do açougue, no funcionário do supermercado, começava, eu sou o pastor ali, estou aqui, precisar, se tiver alguém da sua família, precisar, ia fazendo amizade. Dali eu comecei sozinho, gente, da primeira igreja foi 2 pessoas na escola dominical, e na noite ainda ia um outro, mas na escola dominical era 2, a mãe e a filha. Um ano inteirinho dando aula para 2 pessoas. Na primeira igreja que eu fui, estava fechada a igreja. Reabri ela. Quando eu saí de lá, a igreja estava cheia de gente. Ainda trouxe um monte para cá. Tem gente até aqui que veio de lá comigo para cá. Tá? Então essa é a questão. É o jeito de fazer, a forma de abordagem, né? O evangelismo precisa ser corpo a corpo, pessoal, evangelismo pessoal. É mais fácil o evangelismo em massa. É mais fácil. Mas ele pode ser um desastre também, se não for bem feito, né? E se ganhar muita alma lá, outro dia me convidaram para um culto evangelístico, para participar de um culto evangelístico. Não era eu que ia pregar, era para ir lá, né, nesse culto evangelístico. O pastor do nosso campo arrumou uma carreta, daquelas barulhentas, botou os bancos tudo no meio da rua, da igreja pequena, fechou a rua, pôs os bancos lá no meio da rua, e a hora que começou, meus irmãos, eu sou daqueles que começa cedo, né? Eu chego, começa 7h30 eu estou lá, 7 horas eu estou lá, e sentei na carreta, lá em cima na carreta, eles arrumaram um lugar para mim, bem na margem de cá, e o povo está lá, né? Começou a cantar um hino, tocar um hino, tinha um pit dog dali, aí o povo curioso do bairro veio tudo com o pit dog. Lá devia ter umas 20 mesas no pit dog, todas estavam ocupadas. Eu olhava para lá e falava, gente, né? E o povo está dali, querendo, né? E veio um pregador, moço. Falei, hoje a tarrafada aqui vai ser boa, né? Porque eles estão aqui, quase debaixo da carreta aqui, querendo ouvir, já gostaram dos hinos, já gostaram do ambiente. Oh, beleza, né? O pregador veio lá de não sei aonde, de fora, pagou para vir um pregador lá de não sei aonde, chega lá, ele leu um versículo na Bíblia, fechou a Bíblia, nunca mais olhou para ela, e começou, revela um, revela outro, revela um, revela outro. Uns 40 minutos depois não tinha mais ninguém sentado nas cadeiras ali atrás. Olha o desastre. E os crentes só no fogo lá, só no reteté, no sapatinho de fogo, nas canelas secas lá, né? Nas canelas rapadas. Desastre, né? Era para ser um culto evangelístico, não tinha nenhum não crente, não convidaram ninguém, e as pessoas que se convidaram foram convidadas a voltar para trás, porque eles chegaram sem entender nada e voltaram sabendo menos ainda. E eu voltei para casa quase desviado, né? Misericórdia, como é que faz uma coisa dessa, né? E depois dúvida no que eu sabia ainda, né? Foi desse jeito que aconteceu. Do nosso campo ainda, né? Esse é que é o desastre maior.
Vai. Expectativa, né? Igual eu, velho. Aí começou a revelar, olha o sermão, dá glória a Deus, não sei o que. Manipular, né? Levanta a perna, levanta a outra, levanta as duas, cai todo mundo. Gente, eu tenho preguiça disso. Esse negócio de ficar manipulando a auditória para ganhar audiência, você prega a palavra. Tem uma audiência melhor que a palavra, irmão? É a palavra, é o evangelho. Não é homem, não é manipulação, não é técnica de marketing, técnica de coach, técnica disso, técnica daquilo. Nada disso. Evangelizar é simples, é pessoal, é corpo a corpo. Na verdade, eu estava com medo deles dar uma tarrafada boa e ganhar aqueles 20, 30 pessoas que estavam ali, depois não dá conta de cuidar também. Porque se ganha aquelas pessoas, tinha que cuidar, não tinha? Então, de todo jeito, o desastre estava formado. Para fazer um trabalho evangelístico, tem que primeiro fundamentar o negócio, preparar os evangelistas, preparar os discipuladores. Chegou pessoa novo convertido, o discipulador já está a postos. E tem que ser muito discipulador, porque aí tem que ter um horário. Não, mas eu trabalho à noite. Não, mas eu não tenho. Mas aquele lá precisa de comida urgente. Você tem que achar um jeito de alimentá-lo urgente. Igual criança. Então você tem que sair atrás do menino com a mamadeira. Você já viu isso? Senão o bichinho não come. Se ele não comer, é ele que vai ser, mas você que tem que tratar dele. Da Tertuliana, quando era pequenininha, vivia atrás dele. Ela vivia com a mamadeirinha atrás dele. Não, tem que comer, tem que tomar água, não é? Não é assim? Não dá água, comida não, para ver. Morre. Inanição, desnutrição. Ganhou a alma. Se ele não for cuidado, em 15 dias você já perdeu ele. Ele pode até estar indo na igreja ainda, mas já perdeu ele. 15 dias. 15 dias sem comer. 2 semanas, tá? 2 semanas depois, não deu mais nada para ele. Esse escudo de domingo à noite aí, esse tipo de mensagem de domingo à noite, vai falar o que o Eduardo falou ali, né? O pouquinho que ele sabia, ainda saiu em dúvida, porque é específico, é doutrinas fundamentais. Novo convertido, doutrinas fundamentais. Muita doutrina mesmo, muita sopinha rala, muita sopinha para ele. Aí você chama um pregador para domingo, ele quer pregar para os teólogos, né? Ele está aí no sapatinho lá em cima. E o novo convertido, ainda, graças a Deus, que tudo para ele é festa, né? Se der glória a Deus, ele ri, né? Acha bom, fala em língua estranha, né? A pessoa canta, o hino é em ré, ele toca em dó e ele está dando glória a Deus ali do mesmo jeito, né? No primeiro amor. Mas 15 dias depois, se ele não tiver uma comida adequada, você perde ele. E a gente tem mania, né? A gente ganha as almas e solta lá dentro da igreja, igual solta a vaca no pasto lá. Se vira, né? Se vira aí. Come aí. É recém-nascido. O crente se vira, mas o novo convertido não. Tem que ser cuidado. Tá? Então o evangelismo é isso, né? Bom, então eles cuidavam. Vocês viram que Paulo fez a viagem missionária, depois ele voltou, falou, não, tem que ir lá de novo, ver como é que está, né? Vocês estão cuidando das almas, que começou lá e tal. Voltou lá de novo para dar o apoio, para ver como é que estava. Ele não foi lá para pregar e tudo, para colher fruta, ele foi lá para, né? Era tudo novo convertido, ele sabia disso, ele fez 3 viagens missionárias. E nessas viagens ele passava nos lugares que ele já tinha estabelecido igreja. Na primeira viagem ele saiu plantando igreja, depois ele estava cuidando, zelando, zelou, cuidou, agora já está indo, então agora pronto, agora já está legal, tá? Isso é evangelizar. Então nós estamos falando de evangelismo e discipulado. Evangelismo é uma coisa, discipulado é outra. Tem que andar juntos, e as igrejas têm que aprender isso. E tem igreja que não aprende a discipular, e outras sabem que é evangelismo, mas nem faz. Aí não está nem evangelizando e nem discipulando. Então isso é grave, né? É grave, para o nosso tempo é grave, tá? Infelizmente esse método, né, de pregação corpo a corpo, né, que se constitui no maior segredo para ganhar alma, está sendo usado pelas seitas, né, para espalhar o falso evangelho. Eles vão corpo a corpo. Eu estava com um amigo meu na rua, quase na porta da casa dele, fomos abordados por 2 rapazes de terno,
limpinho, bonitinho, dois rapazinhos novo, americano, no meio da rua, parou ele e começou a conversar com ele. Olha só, não parou eu, parou ele, né? Começou a conversar com ele, e ele meio sem graça, porque ele me conhece, não é crente e tal, é meu amigo desde o tempo da aeronáutica, eu conheço ele há muitos anos, e ele não é crente, mas ele é muito respeitador, é muito educado, né? E ele recebeu aqueles jovens com educação. Não, mas agora eu estou ocupado, eu tenho que ir ali com o meu amigo aqui e tal. Ele falou, não, mas nós vamos lá na sua casa. Agendaram uma visita na casa do meu amigo, debaixo do meu bigode. Agendou ali. Ele falou, não é agora não, nós vamos conversar agora não, nós vamos lá, nós vamos te visitar. Foram lá visitar o meu amigo. Foram lá. Tá? Então, eles dão show em nós, vamos ser sinceros. Pega nós e dá de Bíblia em nós, ó. Eles todos das seitas, aí eles fazem o que nós não fazemos. Aí nós queremos fazer em massa, né? Um jovem obreiro, uma das nossas igrejas, falou para mim, não, lá nós fazemos um culto. Nós chega na porta da casa e com um carro de som, né? E nós pregamos ali, para 80, 90 pessoas ali já ouvem o Evangelho. Muito bom. Cadê essas almas? Para onde está indo essas almas? Qual é a efetividade disso? Na verdade, a gente trabalha para o reino. Então, se eu for lá naquela cidadezinha do interior que eu falei para vocês e pregar o Evangelho, a primeira coisa que nós fazemos é chegar na igreja que tem lá na cidade, conversa com o pastor, fala para ele da disponibilidade de receber algumas pessoas, se forem e tal e tal. E primeiro a gente prepara isso. Por quê? Porque a gente vai pregar e alguém vai aceitar Jesus. E ele, né, fica com a missão, ele já está lá, é a igreja, devia estar pronto para cuidar. Se não está, aí já não é problema nosso também, né? Mas é um problema sério isso, tá? Infelizmente as seitas fazem o que nós não estamos fazendo. Não é só as seitas, né? As igrejas cristãs, ali, ó, lá no espaço, eu morei lá no espaço 10 anos, no espaço de evento nosso. Tem umas igrejas católicas ali em volta, eles evangelizam de casa em casa. Eu mesmo recebi folhetim deles várias vezes lá em casa. Agora de crente eu nunca recebi. Nenhum lá, né? Mas das seitas né? Olha só. Então é uma questão de estatística, vamos dizer assim, né? Questão estatística. Não estamos fazendo o que precisa fazer. Evangelismo e discipulado é a nossa meta, é o nosso trabalho, é o trabalho da igreja, é a função da igreja. Ela tem que achar o caminho, ela tem que voltar para o trilho, porque senão a árvore balança, né, e espalha os crentes, aí vai ser missionário à força, né, lá mais longe, complicado isso, né? E o que eu entendo é que Deus vai trazer um grande avivamento para nós, e nós temos que fazer parte dele, né? Vai ser o último avivamento da igreja, viu? Então nós temos que fazer parte dele, desse grande avivamento, né? Amém? Vamos terminar por aqui? Deus abençoe vocês todos. Eu espero